deverá obedecer aos limites máximos de 6 anos de serviço, isso aqui, quem é oriundo do serviço militar inicial. E aí diz aqui, isso é posto, é como voto, desembargador Rogério Vieira de Carvalho. Essa é a minha parte. Obrigado. Obrigado, senhor Marcelo. Senhora Ivana Nóbrega. Eu vou me ater o que foi dito aqui pelo senhor Brigadeiro e também pelo doutor Fernando Luiz. Pela sequência, o que foi dito, como vocês viram aqui, o senhor Brigadeiro justificou, como já era de imaginar, o que vem sendo dito, justificou o licenciamento de vocês, como vocês sendo S1, de acordo com o artigo 24 do decreto 880, que só é permitido ficar na força até 6 anos. Não é isso? É simples. Então, ele se ateve ao decreto 880. Vamos em cima desse decreto. Quem regulamentou o concurso não foi ele. Então, vamos ver o seguinte. Primeiramente, uma portaria da Aeronáutica. Artigo 22 da portaria 468. Preste bem atenção o que eu vou dizer aqui. Olha o conceito de quem é o S2. O convocado, ou voluntário. Convocado por quê? Ele está sendo convocado, está chamando obrigatoriamente. Voluntário porque ele vai se apresentar por livre e espontânea vontade, para o serviço militar obrigatório inicial. Para a prestação de serviço militar inicial na aeronáutica, será incorporado às fileiras da FAB e incluído no corpo de pessoal graduado da aeronáutica, CPHE, como soldado de segunda classe, S2. Há alguma dúvida de quem seja o S2? Não. Está claro isso? É uma portaria da aeronáutica, gente. O que diz o artigo 18 do decreto 880, que regulamenta o corpo de pessoal graduado da aeronáutica e regulamentou o concurso público? Artigo 18. No SESD, o que é o SESD? Curso de especialização dos soldados. Serão ministrados aos S2 engajados, eu acabei de dizer quem era o S2, não foi? Conhecimentos básicos e especializados necessários ao exercício dos cargos e ao desempenho das funções do soldado de primeira classe S1. Como eu disse no começo, quem é o S1? Era o S2. E quem era o S2? Aquele que entrou na força pelo serviço militar inicial obrigatório. Isso aí demonstra que S1 e S2 não tem nada a ver com esses meninos concursados aqui. Primeiro ponto. Segundo, a AGU disse aqui que o S1 poderia fazer o concurso, que a gente falou o seguinte, o S1 poderia fazer o concurso desde que não fosse especializado. Não diz assim no edital? A AGU explica isso dizendo: todo soldado S1 é especializado. O edital rebate isso. Não, porque se fosse especializado, para que ele fazer o concurso? Justifica a AGU esse ponto, dizendo que esses soldados de primeira classe são soldados que entraram em força antes da vigência do decreto 880. Só que, assim como eu disse, o próprio decreto 880, o doutor Fernando Luiz citou alguns artigos, mas tem um artigo 5º desse mesmo decreto que diz, eu vou ler para vocês. O grupamento de serviço militar do QSD, quadro de soldados, é constituído por militares considerados não especializados. Esse decreto que eu estou lendo, esse artigo é do decreto 880. Não é o anterior a ele, é o 880. E está dizendo que o QSD é formado por militares considerados não especializados. Mais adiante, no artigo 17 do decreto 880, parágrafo único. A precedência hierárquica dos componentes do QSD, abre parênteses, o próprio, não sou eu que estou abrindo parênteses, o artigo está transcrito assim, abre parênteses, do QSD, S2 e S1, é estabelecida quando do ingresso da aeronáutica para a prestação de serviço militar inicial.
O decreto 880 está dizendo que ele é formado por S2 e S1. E no artigo 5º, antes desse 17, está dizendo que o QSD é formado por soldados não especializados. É confuso, né, gente? Outro detalhe. O doutor Fernando Luiz disse que não seria necessária a previsão de temporalidade no edital. Com sua licença, doutor, eu acho isso um absurdo. Como eu vou me submeter a um concurso público e que lá não vai constar a temporalidade? Quer dizer que a administração pública está iludindo as pessoas? Não seria uma má-fé? Publica-se um edital, a administração sabe que vai ser temporário e esconde esse fato? Para que várias pessoas, e detalhe, no Brasil, não estou falando de prefeitura, estado, estou falando da União. Então todos se meteram ao concurso, acreditando que estariam sendo efetivados após a nomeação, e depois de 6 anos lá, vêm e são licenciados, simplesmente licenciados. Ah, mas estava escrito onde? São os mesmos soldados? Não são. A prova, gente, é o seguinte. Eu não sei, eu acredito que poucos tiveram acesso. Eu estou aqui em mãos com o Programa de Modernização da Administração do Pessoal, que foi aprovado pelo Comando Geral do Pessoal do Ministério da Aeronáutica na época, no dia 22 de abril de 1996. Os concursos começaram em 1994. Você sabe qual foi a finalidade desse programa? Eu vou ler para vocês, é simples. Corrigir distorções existentes nessa área de administração do pessoal. Sabe quais eram os problemas que existiam? Os básicos. Problemas identificados na administração do pessoal. Existência de uma legislação excessiva, confusa e até mesmo superposta. Isso aqui é a aeronáutica que está dizendo, confessando. A administração do pessoal fragmentada entre diversos órgãos. Como é que estava o CPHE, que é o Corpo Pessoal Graduado da Aeronáutica? Nos estudos realizados, ficou constatado que a situação dos quadros de cabos e de soldados do Corpo Pessoal Graduado da Aeronáutica era a seguinte. Em 1991, existiam na Aeronáutica 2.500 soldados de primeira classe que haviam realizado o curso de formação de cabos e ainda não tinham sido promovidos a essa graduação. Esses soldados eram utilizados nas mesmas funções de soldados de segunda classe e dos S1 sem o curso de formação de cabos. Vários S1 que haviam concluído o curso de formação de cabos estavam sendo licenciados do serviço ativo por terem atingido o limite máximo de permanência previsto no regulamento daquela época, sem serem promovidos a cabo. O número máximo de cabos, em 1991, estava limitado por determinação ministerial a 8.000, sendo que naquela época já existiam cerca de 3.000 cabos estabilizados, permanência no serviço ativo garantido. A continuar aquela frequência de estabilização, em 3 anos, não mais poderiam ser promovidos S1 a cabo, uma vez que a turma mais antiga de cabos estabilizados só completaria 30 anos de serviço em 2003. Vocês estão vendo a confusão que estava aqui? Essa portaria é de 22 de abril de 1996. Os concursos já haviam começado, gente. A própria aeronáutica aqui confessa que havia uma legislação excessiva e confusa. Seria justo esses concursados, aprovados, nomeados, que passaram 6 anos na força, serem punidos pelo erro da aeronáutica? É o que eu estou dizendo. Obrigado, senhora Ivana. Passo a palavra ao senhor Fernando Luiz, advogado-geral da União Substituto. Senhores, eu peço até desculpas que eu pedi para inverter um pouquinho aqui a ordem, porque tem tem convocação na Presidência da República, a reunião dos secretários executivos, e às 5 horas. Ok, melhor ainda. Muito obrigado. Às 5 horas, então, eu estou com medo de não